Ela é educadora física aqui do Centro de Oncologia e ela vai falar um pouquinho para vocês como se exercitar em casa quando não se pode ir à academia. Olá, bom dia, né? Boa tarde, não sei. Bom dia, boa tarde. Como a Fabi disse, é sempre uma alegria estar aqui, né, falando para vocês. E, como a Fabi disse, eu sou educadora física aqui do Centro de Oncologia. É recém-inaugurado o nosso espaço Multicare aqui, onde a gente tem um espaço agora para atividade física para pacientes que estão em tratamento, pós-tratamento, e também para a comunidade em geral, não só para paciente oncológico também. Então, antes de começar a nossa prática aqui, como exercitar em casa, eu tenho que falar um pouquinho sobre a atividade física. Eu vou falar um pouquinho sobre a atividade física aí durante o tratamento oncológico. Então, sempre nas minhas palestras, eu sempre falo qual que é a diferença entre atividade física, exercício físico e esporte. Por que eu gosto de estar falando qual que é a diferença? Para poder plantar uma sementinha na cabeça de todo mundo que todo mundo pode movimentar. E qual que é a diferença, então, de atividade física? Atividade física é qualquer movimento corporal que produz gasto calórico maior que o repouso. Ou seja, a partir do momento que você levanta da sua cama, você já está tendo um gasto calórico maior. Então, como que a gente pode mudar isso e a gente se tornar mais ativo? Ou seja, quem já viu minhas palestras, viu eu já explicando sobre isso. Eu acho isso muito importante. A gente tornar a nossa vida mais ativa. Como que a gente faz isso? Substituir a escada pelo elevador. Parar o carro mais longe e ir caminhando. Se possível, puder deixar o carro e ir caminhando ao supermercado. Tem gente que pode fazer isso, às vezes não, mas às vezes a gente consegue isso. No shopping, às vezes a gente quer aquele lugar na porta do shopping para entrar no shopping. Não, o que tem parar o carro? Ali é a oportunidade que você tem para caminhar. O que tem você parar o carro mais para trás e ir caminhando, né? E passear com o cachorro, levar o filho ao parque, né, brincar com os filhos. Hoje em dia a gente sabe que eles só querem saber de videogame, celular. Mas por que não, a gente não pode estar ali brincando com ele assim, se movimentando? Isso você torna a sua vida mais ativa. Isso você ativamente tem uma atividade física diária, você é uma pessoa mais ativa. E isso é fácil fazer, né, gente? A gente precisa sair do comodismo, porque não é difícil fazer, é até prazeroso, distrai a cabeça. E o exercício físico? O exercício físico é a atividade feita de forma regular, que tem uma frequência, uma intensidade, duração e progressão. Quando você vai para a academia ou quando você tem uma orientação, que você pode fazer isso sozinha? Pode, se você tiver disciplina e orientação. Não precisa ser aquela orientação diária, mas você tenha noção de como fazer. Você pode fazer um exercício físico e obedecer à frequência, intensidade, duração e progressão. Mas você tem que ter uma disciplina para fazer isso sozinho. Então, uma frequência. Eu tenho uma disciplina de 2 vezes na semana fazer aquela atividade física. A intensidade, hoje eu estou indo mais devagar, mas eu posso ir aumentando. Você está fazendo uma atividade, um exercício físico programado, porque você se comprometeu àquilo. A duração, hoje eu vou andar 30 minutos. Esse mês eu me comprometi a andar 2 vezes por semana durante 30 minutos. O mês que vem eu consigo 45 minutos. Eu estou caminhando, progredindo. Ah, legal, vou começar a trotar. Vou começar a minha corridinha. Isso é um exercício físico. Você já está tendo uma forma programada e uma forma regular. E aí a gente precisa de mais disciplina para isso. Você ser fisicamente ativo é uma coisa, e você tem um exercício regular, é o que mais traz benefício. Mas o que eu quero falar, você pode movimentar da maneira do que for a sua realidade.
Mas o exercício regular é o que mais traz os benefícios que a gente consegue ver mesmo a progressão. E o esporte, né? Tem gente que gosta de competir, ou você não gosta de competir, mas você gosta de praticar um vôlei, um futebol, né? Um atletismo, por que não? Então, essa revista, a Lancet, é uma revista bem conceituada na área médica, publicou ano passado o cenário de inatividade do mundo. E é preocupante o panorama dos homens e mulheres brasileiros. É o país que mais é inativo no mundo. Então, 47% da população não atinge um mínimo de atividade física. Eu fiquei surpresa com essa pesquisa, porque não imaginava que o país ele estaria nesse cenário todo. Tudo bem que é um país grande, né, quando a gente vai comparar, mas é 47% da nossa população, né? Então é muita gente. Então fomos o país que mais piorou no ranking da América Latina. Eu fiquei muito triste quando eu vi isso. Eu não esperava isso. E isso está diretamente relacionado ao aparecimento de doenças crônicas. Quanto mais sedentário, mais doença na população. Aqui é um mapa, olha. Aqui, em laranjinha, é 40% a 50% dos homens que são inativos. E aqui é mais de 50%. Esse rosinha, as mulheres são inativas no Brasil. É muita gente, né? Metade da nossa população não faz nada, não atinge o mínimo de atividade física recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Então, como eu disse para vocês, que atividade física, ela está diretamente inatividade física relacionada com o aparecimento de doenças. Eu vou falar um pouquinho para vocês do exercício na prevenção, vou falar pouco, prevenção, tratamento e pós-tratamento oncológico. Porque hoje em dia está melhorando muito esse cenário, mas antigamente as pessoas acreditavam que quem tinha um diagnóstico de câncer tinha que parar com todas as atividades que elas faziam. Que você se você é fisicamente ativo, você para, e se você nunca praticou atividade física, você não pode começar. E isso tem mudado. Hoje em dia, não é o que é recomendado hoje em dia. Então, a fase do tratamento oncológico é o diagnóstico. Você foi diagnosticado com um câncer. Então, logo no início, os efeitos da atividade física, se você já faz exercício físico, você continua fazendo. Se você não faz, você tem que começar. Nunca é tarde. Eu nunca fiz, eu vou começar. Justo agora? Justo agora. Por quê? Porque quando você foi diagnosticado, você tem, às vezes, um período que você vai começar o tratamento ou que você vai fazer a cirurgia. Se você faz alguma atividade física, você está preparando o seu organismo para uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de mama. Se você está preparando aquela musculatura, preparando o movimento dos braços, depois os efeitos colaterais serão menores. E até os sintomas do tratamento, como fadiga, como as dores, a neuropatia periférica, tudo isso você vai estar prevenindo se você começar a atividade física. Então, é muito importante que comece a atividade física no diagnóstico e que quem continua não para, porque a maioria pensa, para. Esses dias, um paciente aqui do COC veio pedir orientação, que ele era maratonista, e ele começou a primeira sessão dele de químio, e ele estava sentindo bem, ele foi correr. Ele correu 10 quilômetros depois da sessão de químio. Naquela semana, na semana seguinte, ele correu 10 quilômetros. E todo mundo da família falando que ele era louco. Você é louco, você não pode fazer isso, você não pode, agora você tem que ficar parado, você não pode fazer atividade física agora. E ele era um maratonista. Aí eu falei, ele veio me perguntar, e aí, eu posso? Eu falei, você está se sentindo bem? Ele falou, me senti super bem. Então, continua. É lógico que você vai diminuir seu rendimento,
você não vai conseguir correr uma maratona por enquanto, porque os sintomas vão vir. Mas se você continuar, você vai diminuir os sintomas, os efeitos colaterais, e se você estiver sentindo bem, se os seus exames estiver tudo em ordem, você continua correndo. Ele falou assim, eu precisava muito ter escutado isso. Eu falei, sim, então continua. E avisa a sua família, se precisar, orienta, fala que pode, e se precisar eu te mando o artigo para você mostrar para todo mundo, te incentivar e não te falar que você é louco. Então, isso é muito importante. E na fase do tratamento, como eu falei para vocês, o exercício físico, ele diminui os efeitos colaterais. Tem um artigo que foi publicado agora o ano passado, que eu não vou entrar em detalhes agora com vocês no artigo, que a gente vai só passar rapidinho, que mostrou que os pacientes que fizeram atividade física diminuiu a dose de quimioterápico. Por quê? Porque durante a atividade física, você aumenta a vascularização do tumor e nisso melhora a captação dessa droga para dentro do tumor e diminui o crescimento tumoral. E, consequentemente, você pode até diminuir a dose da quimioterapia. Você diminuindo a dose, você diminui os efeitos colaterais. Então, hoje, os oncologistas estão indicando atividade física como tratamento do câncer. Eu trabalhei 18 anos com atividade física e câncer na área de pesquisa. Eu trabalhei com animais e eu colocava meus animais para nadarem e eu via a diminuição do crescimento tumoral sem nenhuma intervenção de droga, só com atividade física. É lógico que isso é uma pesquisa experimental, onde eu não quis ver o efeito da droga, do quimioterápico, de nenhuma droga, só do exercício físico isolado. E só o exercício físico diminuiu o crescimento do tumor. Tá bom? E depois do tratamento, diminui a reincidência da doença, o exercício físico, ele diminui a reincidência, ele melhora os efeitos colaterais de fadiga. A fadiga, todo mundo pensa, eu sinto aquela fadiga, aquele cansaço, eu tenho que descansar. Não, quanto mais parado, mais fadigado você vai ficar. Então, você precisa movimentar. É um ciclo, parar, sedentarismo, fadiga, isso é um ciclo vicioso que vai aumentando. Você vai fazer exercício físico de acordo com a sua condição do momento, mas não parado, nunca parado. Mas hoje, esse paciente, no começo, eu não conversei mais com ele, eu preciso ir atrás dele para ver como que ele está nas corridas. Ele conseguiu correr 10 quilômetros depois da sessão de químio. Pode ser que hoje ele não esteja conseguindo correr mais 10 quilômetros, porque eu acredito que, né, com o tempo vai aumentando vai debilitando um pouco mais. Mas eu garanto que parado ele não está. Então, hoje eu não estou me sentindo bem, respeita a sessão daquela semana. Hoje eu não estou bem mesmo. Tudo bem, respeita aquele dia. Mas a semana seguinte, faz um esforço. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Fala assim, vai lá e faz exercício físico. Não é. Mas é o seu tratamento. Não é uma droga. Vai te fazer bem. Ali você precisa ter força de vontade. Tá? Mas que além de diminuir depois do tratamento a reincidência, vai diminuir os efeitos colaterais, neuropatia periférica, fadiga, tudo isso vai melhorar se você continuar fazendo atividade física. E para pacientes que estão em fase paliativa também, os mesmos, também continua a fase paliativa, tudo ali dentro da condição do paciente. E o exercício é direcionado para a situação do momento. Então, o exercício físico ele é na prevenção, no tratamento e pós-tratamento. O câncer de mama, um artigo mostrou que 12% a 30% das mulheres que são ativas diminuem 30% o aparecimento de câncer de mama. Ou seja, 10 mulheres que fazem atividade física, 3 delas podem não ter o câncer por conta só de fazer exercício físico. E isso tem uma direta relação hormonal, tá? Viu, gente? Que a atividade física ela provoca um balanço hormonal.
E na menopausa diminui o risco de câncer de mama em relação a mulheres que menstruam e são sedentárias. Então, se você está na menopausa e exercita, você diminui a reincidência em relação às mulheres que são sedentárias e estão na fase fértil. Câncer de endométrio diminui em 20% o risco. E o câncer de colo, por melhorar o trânsito intestinal, quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a motilidade intestinal, então diminui a incidência de pólipos. Então, isso ajuda também a prevenção de câncer de intestino. E qual que é o melhor exercício? A Organização Mundial da Saúde recomenda 30 minutos, 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos diários de caminhada ou de qualquer outra atividade. Gente, é difícil fazer caminhada por 30 minutos todos os dias? Para algumas pessoas pode até ser, mas até que entra naquela parte da atividade física que eu falei. Vai passear com o cachorro, para o carro mais longe. 10 minutos que eu faço de manhã, 10 minutos que eu faço à tarde, à noite. Sabe? Isso já vai estar ajudando. E 75 minutos são 15 minutos de 5 vezes na semana de atividade física intensa. O que é uma atividade física intensa? Depende. O que é intenso para mim não é para você. O que é para mim, então, é o que é intenso para você. Para mim, intenso é eu correr a 9,5 km por hora. Isso é uma atividade física intensa para mim. Mas para outro que corre 12 km por hora, para ele 15 km por hora que vai ser intenso. Para quem não corre, uma caminhada a 6 km por hora já é intenso. Para quem não anda muito também. Então, isso é de acordo com a sua percepção de esforço. E a American College, ela é muito parecida com a Organização Mundial da Saúde, que é 30 minutos de atividade moderada 5 vezes por semana, ou 20 minutos de atividade intensa 3 vezes por semana. E força muscular, treinamento resistido, de 8 a 10 exercícios 2 vezes por semana. Oi? Então, isso daí é o que é recomendado, mas o que é recomendado, eu sempre falo, é tão individual isso, eu acho que se você atingir o mínimo, é o que eles falam da até 65, para a longevidade também. Você segue mais ou menos o mesmo padrão. Tá bom? E daí o treinamento de força da American College para câncer, para pacientes com câncer. American College, eles recomendam de 2 a 3 vezes por semana para paciente com câncer. Iniciar com séries de 12 repetições, depois 10, 8 e 6 repetições. Aí nas primeiras semanas. Isso aqui é um padrão, é o que eles recomendam, mas eu, como professora, a gente segue mais ou menos, mas isso não é receita de bolo, tá? Mas a gente está sempre ali, cada um responde de um jeito, cada um tá. Então, não tem como eu fazer uma receita de bolo para todo mundo, tá? Isso aqui é para vocês terem uma ideia o quanto você movimenta, tem que movimentar por semana. E de intensidade moderada vigorosa, aqui está falando com um profissional capacitado, isso é muito importante para paciente oncológico, como qual é o seu nome? Edna mesmo disse que ela foi fazer fisioterapia, na hora que ela disse que ela era paciente oncológica, os fisioterapeutas todas assustavam. E não precisaram, se o profissional ele for capacitado, não tem problema nenhum, a gente sabe direcionar muito bem, vocês podem fazer tudo de acordo com suas limitações, né? E para quem tem linfedema, o uso de braçadeiras, tem que respeitar os catéteres, sondas, ostomias, tudo isso tem que ficar muito atento. E o aeróbio. Aqui, para você ver 50% a 60% da sua frequência cardíaca máxima, para muitas pessoas é complicado fazer isso, né? Estou lá, vou caminhar, quanto será que eu estou caminhando? Será que eu estou 50% da minha frequência cardíaca máxima? Então, isso é mais quando você está direcionado. Eu gosto de trabalhar muito com a escala de Borg, que a gente fala que é uma escala de percepção de esforço. Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo. Numa escala de 0 a 10, qual que é o teu cansaço? Aonde?
2, 3 está leve, até 5, 6 está bom, moderado de 6 a 7 e intenso 8, 9 e 10 você já não está conseguindo fazer. Então, vocês podem trabalhar isso na tua cabeça quando vocês estiverem caminhando. Ah, eu estou caminhando. Ah, numa escala de 0 a 10, tá moderado. Dá um 5 de esforço, sabe? De cansaço. Então, mantém naquele 5, entendeu? Naquele 5, naquele 6. Essa é a melhor forma de você respeitar seu corpo. É ver como que você está se sentindo naquela atividade, tá? Mas para quem tem polar, dá para medir isso. Mas não vou entrar em detalhe para ensinar vocês a fazer isso, não. De acordo com as condições do paciente, pode ser contínuo ou intervalado, que eu falei para vocês. 30 minutos eu quero, mas vocês podem fazer 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, tá? O importante é fazer. E a escala de Borg que eu falei para vocês, de 6 a 7, ali você está se sentindo bem. Qual atividade física? Durante o tratamento, você pode fazer aquela que você gosta e aquela que as suas condições físicas permitem. O que a gente tem que orientar? Durante o tratamento, exercício na água não é legal, porque é uma entrada de infecção à água, né? Então, você está fazendo rádio, a pele está muito sensível, você tem uma radiodermite, alguma coisa assim, não pode, o cloro vai estar machucando. Então, não é legal fazer uma natação. Mas qual é o problema de você fazer uma caminhada? Vai fazer o exercício mais democrático que tem e eficiente é a caminhada, gente. Chama uma amiga, vai botar a conversa em dia. Ah, eu não estou sentindo bem. É uma terapia. Chama aquela amiga que você gosta, começa a conversar, vai caminhar num lugar agradável. Vocês vão estar conversando, vocês vão caminhar 1 hora. Não vão perceber, de graça, não vão perceber, ainda vão estar conversando com a amiga. Tá? E o que eu peço também, que tem que ter cuidado com a neuropatia periférica, porque tem paciente que perde muita sensibilidade dos pés. Colocar numa esteira pode ser perigoso, a queda. Então, seria uma bicicleta ergométrica, para respeitar esse momento, que vai melhorar, e depois ela vai continuar, pode fazer uma esteira, né? Mas tem que respeitar. E metástase ósseas também tem alguns exercícios que a gente tem que ter cuidado, mas pode fazer exercícios também com metástase óssea, mas tem que ter cuidado. E pós o tratamento, como eu falei para vocês, diminui a recidência da doença, evita linfedema, mantém o peso, que é muito importante, previne a perda muscular, que o tratamento, você tem muita perda muscular. Então, por isso que é interessante também fazer pré-tratamento, quando foi diagnosticado, fazer um treinamento de força para prevenir essa força também, essa perda muscular, sabe? Então, é importante e, consequentemente, qualidade de vida, né? E, assim, eu vou agora mostrar alguns exercícios que vocês podem fazer em casa. Quem tiver alguma dúvida, a gente tem o nosso espaço aqui, eu atendo aqui no COC. Quem quiser agendar uma avaliação, uma atividade física, é cortesia gratuita a primeira. Vocês podem falar com a Rose lá na recepção, quem quiser. Aí a gente conversa e a primeira é gratuita. Aí a gente segue uma orientação e tem também a parte de fisioterapia aqui também, com a acupuntura. Tem a Mariana também. No caso da... Qual que é o seu nome mesmo? Edna, que relatou a insegurança de fazer a fisioterapia. A gente tem uma fisioterapeuta oncológica aqui, tá bom? Então, quem quiser, quiser uma orientação mais detalhada, pode falar comigo, tá bom? E agenda lá com a Rose. E aqui, agora, o objetivo aqui era mostrar as atividades que a gente pode fazer em casa, né? Então, assim, quem está
está aqui no COC, fazendo tratamento no COC, ou para quem não é paciente oncológico, não tem problema, mas quem é paciente em tratamento, eu estou aqui, é só vir conversar comigo que a gente bate um papo em relação às limitações durante o tratamento. Que às vezes você tem alguma limitação que a gente tem que adaptar à atividade física. Mas eu vou procurar mostrar exercício que todas vocês podem fazer, que são raros movimentos que alguma ou outra não pode fazer, mas a maioria pode fazer. E é o que eu falei para vocês, caminhada. De acordo com o que eu falei, por exemplo, se puder, 30 minutos diário, fazem caminhada, porque é recomendado. Quem não pode fazer caminhada, aí é porque precisa de um acompanhamento, não é para fazer sozinho. Então, não vou entrar no mérito da questão, quem são os pacientes que não podem. Mas a maioria pode fazer 30 minutos de caminhada, e no mínimo. Então, vamos caminhar, gente. Chama uma amiga e vai caminhar. Tá? Quem tem bicicleta em casa, faça bicicleta. Quem tem esteira em casa, faça esteira. Só respeita essa questão da neuropatia, quem está em tratamento, se está com a sensibilidade legal, tá? Então é isso, a parte aeróbia, quem quiser fazer, não sei se tem alguém que tá aí com tênis, roupa apropriada, quiser fazer, a gente faz, porque senão eu vou demonstrar algumas coisas. Agora eu não vou segurar mais o microfone, porque
Às vezes não vai conseguir levantar tudo, mas vai conseguir. Posse glúteo, às vezes é a abdução que é a mais complicada, mas exercício de elevação do ombro, mais 10. Frente e trás, ó. O ombro vem pra frente, ó. Mais 10. 10. Sempre 10 repetições. Nunca mais que 10. Sentiu dor? Sentiu dor? Diminui a amplitude. Ah, eu consigo aqui mais movimento. Ah, eu consigo mais, ó. Traz pra frente, traz pra trás. Tá? Pra frente e pra trás. Mais 10. E o exercício aqui na frente. Vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui. E descer. Então a gente fez aqui, agora a gente está fazendo aqui. Tá? 10 repetições também. Tá? E sempre lembrando da caminhadinha de 30 minutos. Esse exercício vai complementar, tá? Aqui atrás, eu não trouxe, mas eu acho que uma faixa dessa, faixa, um cabo de vassoura que vocês tiverem em casa, quem puder investir numa faixa dessa seria ótimo. É barato, vocês conseguem ter uma faixa dessa em casa. Ó, pra trás. Esse exercício, 10 repetições, tá? 10 repetições pra trás. E segura 10, tá? No começo vai ser sempre lembrando, angulação. Ai, não consigo aqui. Mas você consegue. Tá ótimo. Ó, isso aqui tá ótimo. Tá? Sempre com intervalo de 10. Sempre 10 repetições. Por intervalo de 10, não. Uma vez de 10 já tá ótimo, tá? Fazendo todos os exercícios que eu passei 10 vezes, tá ótimo. Pode ficar. Aqui, ó. Uma faixinha dessa, ela é boa. Por quê? Porque você consegue fazer exercício de resistência. Ó. Você tá trabalhando as costas e ombro. Você faz uma rimadinha, ó. Tá vendo? Ah, eu sinto dor. Faz aqui. Aqui? Ah, agora eu consigo mais. Puxa, 10 vezes. Tá? Sempre lembrando da postura, alinhamento, tem que ter consciência corporal. Eu tô inteira alinhada, meu pé tá alinhado, minha coluna cresce. E vamos lá, 10 vezes. Tá? Outro exercício também. Aqui, ó. Deita com as mãos aqui, ó. Aonde for mais confortável. Ah, tá desconfortável. Pega uma almofadinha na sua casa. Ou se você tiver uma bolinha assim, aquela bola do seu filho, do seu neto, não sei, murcha ela um pouquinho. A gente também tem esse para vender, chama overball. Ela é ótima. Pode pôr aqui, ó. Ou um travesseiro, se tiver. E aquele exercício do braço, ó. Vai amplitude. Tá? No começo vai ser difícil, gente, mas vocês vão conseguir, tá bom? Vocês vão conseguir fazer. E faz 10 vezes e do outro lado também, cada hora um braço. E aqui de frente, ó. Mesma coisa. Braço aqui. Também, ó. Eu consigo aqui, eu consigo aqui, eu consigo. Vou em mim. Sentir dor aqui. Então, para aqui. 1, 2, até 10. Ah, hoje eu consigo mais pra cá. Então, vai. Ah, agora eu consigo mais pra cá. Então, vamos. 10 vezes. Viu, gente? Eu não tô fazendo tudo, senão a gente tem tempo aqui no café. Hoje eu consigo ir lá atrás. Segura lá atrás 10 segundos. Voltou. Segura lá atrás 10 segundos. Voltou. Tá bom? Agora, vou passar os exercícios.
pensando no corpo no geral, tá? Aqui eu passei para a parte da gente melhorar a mobilidade de ombro, agora exercício no geral. Aqui, ó, para quem está parado e não faz atividade física, sempre essa bolinha ela é boa também, ó, para acomodar a cabeça. Ó, e esse exercício você vai estar trabalhando a abdução. Você põe no pé, sempre invertido a ponta do pé no rosto, vocês vão conseguir fazer 12 repetições aqui, ó, e segura 10. Tá? 12 e segura 10. Vocês vão estar trabalhando aqui a parte de fora da perna, tá bom? Em troca, esse já para o corpo inteiro, sem pensar na parte de mobilidade de ombro para pós-operatória, você pode fazer 3 vezes de 12, tá? 3 vezes de 12. Quem tem essa bolinha, ou quiser investir, ou tem uma bola em casa do seu filho, pode murchar ela. E põe aqui na perna, ó, e aperta 10 vezes, ó. Vocês vão ver, vocês vão trabalhar a parte interna da perna, aqui, ó, 10 vezes, tá? Um exercício bom também, que às vezes que é comum durante o tratamento, é a incontinência urinária. Incontinência urinária é muito comum. Então, sabe aquele na hora que a gente vai segurar o xixi? O músculo chama períneo, aquele músculo. A gente trabalha o períneo. Então, você sabe, acho que todo mundo que estiver aí, tenta segurar o xixi e solta, sabe? Assim, faz esse exercício 20 vezes. Parece que vai segurar, essa musculatura é do períneo. Isso vai ajudar na sua incontinência urinária. E esse exercício aqui da bolinha, quando você estiver apertando a perna, você aperta o períneo junto, tá? Se puder fazer todos os dias, até que na hora que você estiver assistindo TV, isso é bom para a incontinência urinária. Então, você lembrando que aquele musculatura lá na vagina mesmo, aquele músculo, que na hora que você aperta ele e solta, aperta e solta, aperta e solta. E aperta e fica segurando. Isso faz uma diferença muito grande para quem tem incontinência urinária, tá bom? Vamos subir. Eu trouxe esses banquinhos aqui, porque eu falei que é o do agachamento, né? Uma cadeira em casa, sofá de casa. Ah, eu não posso agachar. Você não pode agachar porque você sente dor na coluna ou você sente dor no joelho. Sempre que eu falei, respeita a amplitude. Nessa amplitude, eu sinto dor, então eu vou mais para cima. Nessa amplitude, eu vou agachando de acordo com aonde eu não sinto dor. Porque na academia, quem vai na academia, vê todo mundo agachando lá embaixo, né? Não está sentindo dor em nada, o correto é isso, você lá para baixo. Ah, mas eu sinto muita dor na coluna do joelho. Então, vai até. Você vai fazer um teste. Aqui está sentindo dor? Não. Aqui não. Não, aqui eu já sinto. Então, vem um pouquinho mais para cima. Aqui não está sentindo? Então, agacha. Aonde você não sente dor? A gente trabalhar as costas, a dentro das pernas, tá? E por que o banco? Porque você precisa levantar e subir, né? Então, ó, faz um teste. Se for uma cadeira de pé, tem apoio, ainda não estou falando apoio. E levanta o sofá. 10 vezes. Faz 3 de 10. Vamos fazer um exercício ótimo para as pernas. O melhor exercício que tem para a perna é agachamento. E todo mundo pode fazer. Oi? Quer fazer? Não. Vamos fazer. Vem aqui você sentir. Sente, você vai sentir. Melhor coisa, você funciona, vem sentir. Aí é lógico. Por que eu estou falando na cadeira? Porque é seguro. Sabe?
É o exercício funcional para pessoas idosas, que não é seu caso, mas para pessoas idosas que falam assim, eu não posso. Pode, porque a pessoa precisa, ela precisa ter autonomia, ela precisa agachar, ela precisa levantar da cama, ela precisa fazer as atividades dela diária. Então ela precisa ter essa força, essa mobilidade da coluna, essa coisa. Então esse exercício faz 3 de 10, tá? Ótimo. Tá? Todos. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo isso, todos esses exercícios, a gente precisa fazer todos os dias? Ou Então, 8 exercícios por dia. A gente pode fazer, por exemplo, 4 para a perna e 3 para o braço. Para quem está em pós-operatório, se conseguisse fazer toda essa sequência no ombro, que eu passei, aqui, subir, aqui. O maior problema é o braço, ainda. Mas é o que eu te falei, você vai fazer aqui. É aqui que eu consigo. Mas você está fazendo exercício do lado? Faço hidroginástica, 3 vezes. Mas lá no trabalho, ombro? Eu sinto quando eu dou uma parada, agora que eu fiz a sobrancelha aqui, eu parei 15